tarde, então, a todas e todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez participando desse simpósio de Direito Marítimo promovido pelo Instituto dos Magistrados do Brasil. Aqui muito agradeço o convite na pessoa do desembargador Jean Albert. Cumprimento todas as autoridades presentes, na figura do desembargador Guaraci Viana, que estava aqui na plateia, meu querido amigo também, todas as autoridades judiciárias e militares. Enfim, para não me alongar mais, estamos um pouco atrasados com o horário. Vou chamar então os meus colegas de painel, enfim, e orgulhosamente eu chamo o Dr. Godofredo Mendes Viana, sócio do Kincaid Mendes Viana, advogado. Também tivemos uma pequena alteração no nosso painel, em decorrência da impossibilidade da palestrante originariamente escalada, a doutora Mariana Freitas. Ela não pôde, parece que teve um problema com o voo que a traria de volta ao Rio de Janeiro, e será, com certeza, magistralmente substituída pela doutora Eliana Gorberg Valdetaro, que chama também para compor o painel, por favor. Por fim, eu vou chamar o Dr. Luiz Felipe Salomão Filho, também nosso terceiro participante aqui do painel. Sentando. Fazer uma rápida apresentação dos nossos palestrantes, certamente todos muito conhecidos, mas eu faço questão de destacar o Dr. Godofredo Mendes Viana, sócio do Kincaid Mendes Viana Advogados, mais de 30 anos de prática e experiência em direito comercial, com ênfase no transporte marítimo, comércio internacional, seguros e energia, atuando em disputas judiciais e arbitrais. O Dr. Godofredo é presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB do Rio e coordenador do curso de Direito Marítimo da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Doutora Eliana Gorberg Valdetaro é vice-presidente do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, advogada, mediadora, com especialidade em conflitos civis, empresariais e de energia, certificações pelo Program on Negotiation da Harvard Law e pelo Strauss Institute da Pepperdine University. Ela é vice-presidente também do Polo Brasil do ICFML, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. E, finalmente, o Dr. Luiz Felipe Salomão Filho, advogado, engenheiro naval também, com especialização nas áreas de atuação de arbitragem, civil, setores econômicos de transporte, logística e têxtil, vestuário e calçados, com destaque também na área do direito marítimo e nas áreas de resolução de conflitos e reestruturação, MBA em Business pela Fundação, em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela UERJ, e, enfim, também com diversas outras qualificações dentro dessa área. Eu não vou me alongar, como eu disse, já adiantamos um pouquinho o horário, mas eu não posso deixar de celebrar a alegria, né, o regozijo que eu ouvi o desembargador Esteves Torres falando, né? É sempre uma alegria poder constatar, poder presenciar, não a vasta cultura jurídica que ele tem, que isso é notória, enfim, é um deleite para todos nós sempre, mas esse senso de humor, né, insuperável, peculiar, que é dele e que nós todos adoramos, né? Sempre poder ouvir. Isso me traz um certo lamento, porque é difícil também coordenar um painel depois de um painel coordenado por ele. Mas o brilho dos meus palestrantes aqui vai com certeza disfarçar a minha pouquíssima habilidade de entreter essa plateia tão qualificada. E, então, já dando início a esse trabalho, o Dr. Esteves Torres, ele falou ali na sua apresentação, ele destacou
a importância do direito marítimo, né? Quanto é importante o direito marítimo, quanto é importante esse simpósio de direito marítimo. Porque pelos mares, dentro dos mares, a gente extrai uma grande parte, substancial parte da riqueza que a gente vivencia, não apenas no nosso país, mas no mundo, né? Tudo que entra no Brasil e tudo que sai do Brasil passa pelos nossos portos, né? E precisa da utilização dos serviços de transporte marítimo e tudo mais. Ainda que possa, eventualmente, utilizar outras vias também, mas tudo que entra, tudo que sai, vai sempre passar por aqui, né? E as riquezas que a gente tem dentro da água, né, dentro do mar, essas riquezas que a gente pode extrair e que necessitam tanto da regulação do serviço, da compreensão, do arcabouço jurídico que é preciso formar, né, aquele ainda que pode não estar totalmente concretizado, enfim, aquele que precisa ainda vir, para que a gente possa extrair todas as riquezas que esse universo do direito marítimo pode proporcionar. Dentro do direito marítimo, eu preciso destacar que esses palestrantes que estão aqui no painel, com certeza foram alguns dos poucos, né, porque são poucas as pessoas que entendem muito desse universo, dessa matéria, mas são pessoas com as quais eu aprendi ao longo dos anos o pouco de direito marítimo que eu conheço, né? Quando ingressei na Vara Empresarial foi quando aprendi direito marítimo, porque não se ensinava, enfim, pelo menos nos bancos da faculdade que cursei não havia, e dentro da minha carreira, que já era bastante longa também, eu nunca tinha me deparado. Então, tudo que aprendi na Vara Empresarial, e com esses profissionais que estão aqui, aprendi muita coisa mesmo. E falando da Vara Empresarial, eu preciso destacar, até a doutora Roberta Carvalhal falava ali da cultura da judicialização que existe no Brasil, e existe mesmo. Nós, enquanto país, assim, nós já começamos a olhar diferente para isso, então já estamos trazendo mecanismos que sejam suficientes, que sejam possíveis de auxiliar para desjudicializar esse tanto de processos que nós temos aqui. E a arbitragem certamente é um desses mecanismos. E, enfim, a especialização de varas, eu diria, também foi uma tentativa muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pioneiro, porque, se não me engano, do Fredo, acho que não havia, até então, nenhum outro tribunal do Brasil que tivesse a especialização, e nós temos essa competência para direito marítimo, para as causas de direito marítimo, enfim, então, dentro dessa estrutura, da perspectiva de alcançarmos aí soluções que possam diminuir, minimizar os impactos dessa violenta judicialização que a gente tem no nosso país, eu destaco aí mediação e arbitragem, e para isso eu já vou então pedir ao doutor Godofredo Mendes Viana que faça aí as suas considerações. Obrigado, doutora Maria da Penha, Nobre Mauro. Agradeço aqui novamente o convite, parabenizo o Instituto IMB, a pessoa do desembargador Antônio Carlos Teles Torres, desembargador Jean também. Parece essa iniciativa, esse segundo simpósio, só reafirma, né, a certeza de que o IMB, ao ter essa primeira ideia embrionária no passado de desenvolver um seminário acerca do direito marítimo, acertou em cheio. Acho que foi uma grande iniciativa. E antes de ingressar na minha fala, eu vou falar um pouco da nossa moderadora, porque ela não foi apresentada como deveria. Doutora Maria da Penha Nobre Mauro, eu posso atestar
pelos anos que eu tenho de atuação nas varas empresariais, ela como titular da 5ª Vara Empresarial, quando ela diz que não conhece direito marítimo, não acreditem, porque ela conhece muito bem o direito marítimo, né? Ela, posso dizer que, do ponto de vista do advogado, a recepção que nós todos temos lá na 5ª Vara para despachar, em alguns casos intricados, arresto de navio, etc. e tal, nós somos muito bem recebidos e ela produz, inclusive, a jurisdição de excelência enquanto juíza da vara empresarial. E hoje cedida e exercendo o papel na 3ª vice-presidência, como auxiliar do nosso 3º vice-presidente, Eduardo Maldonado, vem também, tenho certeza, fazendo um excelente trabalho. E eu falo mais aqui, desculpa a minha ousadia, que provavelmente no ano que vem nós vamos tê-la aqui novamente, mas não como juíza, mas como desembargadora do 2º grau. Vou aqui adotar um tema que eu escolhi, um tema que talvez alguns perguntem, mas o que isso tem a ver com o direito marítimo? Tem a ver porque vamos falar de arbitragem, né? E arbitragem, se tem alguma matéria, né, e algum tema em termos de disputas contratuais que a cultura é uma cultura da arbitragem, é o nosso setor, né, o direito marítimo, os contratos típicos do direito marítimo atraem essa jurisdição. E eu vou fazer aqui uma explicação breve. Eu tenho aqui 4 exemplos. Eu trouxe uma descrição de uma cláusula arbitral nos contratos de afretamento da Petrobras, com as cláusulas padronizadas em relação aos barcos marítimos, onde a escolha da CCI como Câmara Arbitral para solucionar as controvérsias. A ANTAC, nos seus contratos também de arrendamento portuário, contratos padronizados da indústria também do setor de arrendamento de portos, também adota a arbitragem como a solução de disputas. A ANP, quando tratamos também de concessão de blocos exploratórios, vem também adotando a cláusula arbitral como solução para suas controvérsias. E, por último, as cláusulas compromissórias típicas dos contratos marítimos, de modo geral, nos formulários padronizados pela BIM, né, que foi já mencionado aqui no painel anterior, que é uma entidade que é um fórum de discussão, o comandante Rezano, que representa a armação brasileira na BIM, como comitê de documentação, em que os contratos formulados e utilizados pela indústria vêm sendo o modelo BIM, e as cláusulas de solução de disputas, invariavelmente, são as cláusulas de arbitragem em diferentes jurisdições, optativa, como Nova York, Londres e eventualmente Singapura. Agora, o tema que eu vou tratar aqui é um tema, não é novo, e justamente por isso eu trouxe, mas ele tinha uma certa oscilação jurisprudencial ao longo dos anos, né? E isso eu vou tentar também explicar por que essa controvérsia nos tribunais em relação à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao procedimento arbitral, né? O Código Civil, e talvez muitos não se recordem, mas o nosso Código Civil, o Código Mosaico, né? O nosso Código, ele tinha um capítulo, né, que tratava do compromisso arbitral. Era a arbitragem moderna, ainda estado embrionário, né? E pouquíssimo se utilizava daquela ferramenta. Não havia uma cultura arbitral, não se acreditava em arbitragem, inclusive porque era uma arbitragem vinculada à homologação pelo Poder Judiciário. Mas aquela disposição detinha uma regra que estabelecia que os procedimentos arbitrais que fossem constituídos na forma do Código Civil deveriam seguir as regras de processo. Portanto, havia uma expressa previsão de aplicação do procedimento do processo civil judicial àquelas arbitragens.
A lei do Tribunal Marítimo, e aí eu já trago a legislação, até porque nós estamos tratando aqui de direito marítimo, o tribunal vai ser objeto do próximo painel, ela expressamente prevê, né, no caso de omissão e lacuna em relação aos procedimentos arbitrais, a aplicação em relação ao procedimento processual do Tribunal Marítimo, a aplicação subsidiária do CPC de maneira expressa. E o seu regimento interno também do Tribunal Marítimo, traz essa previsão em que o CPC deve se aplicar supletivamente. Pois bem, a doutrina em relação aos procedimentos arbitrais, ela também tem uma posição que vacila, que oscila, mas a doutrina mais atual, né, e eu estou falando aqui de Carmona e também de Dias Figueira Júnior, né, vai pelo viés de que, primeiro, a lei de arbitragem e a arbitragem, enquanto instituto, é um sistema absolutamente autônomo, não se confunde e não há que estar vinculado a uma supletividade das regras de processo civil. E o caso Alberto Carmona, que é uma grande autoridade na arbitragem, ele diz o seguinte: olha, simples como isso, pragmático como isso, a lei não falou, não tratou disso, a lei não fez constar expressamente, não foi vontade do legislador dizer que, no caso de omissões durante o procedimento arbitral em relação a alguma questão procedimental, nós deveríamos aplicar as regras do Código de Processo Civil. E por essa omissão, nós temos lá que a doutrina, o Supremo já tratou como o famoso silêncio eloquente, quer dizer, o legislador manda um recado de que pelo silêncio, pela omissão, ele não pretendeu adotar o regime da supletividade. E porque a doutrina caminha nesse sentido, e mais adiante nós vamos ver um precedente recentíssimo do STJ também nesse sentido. Porque a leitura da lei, né, o artigo 5º traz esse regime de absoluta autonomia, né, de que as partes vão eleger uma Câmara Arbitral que tem procedimentos próprios, tem já regras claras no sentido de estabelecer o procedimental, todo o detalhamento do processo, instrução e tudo mais, né? E faculta, portanto, as partes negociarem, né, essas regras e o procedimento. E o artigo 21 traz essa questão da omissão. Quando houver alguma omissão durante o procedimento arbitral, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral disciplinado resolver essas questões eventualmente incidentes durante o procedimento arbitral, onde não haja previsão nas normas adotadas pelas partes previamente ao início da instrução processual. Então, nós temos aí o RESP 185.132.4 do Rio Grande do Sul, que foi agora de agosto desse ano, foi uma decisão unânime da terceira turma do Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Marco Aurélio Belize, em que essa questão foi aprofundada. Pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça, examinando a lei de arbitragem, num caso concreto, aprofundou essa questão em relação à aplicação subsidiária ou não do Código de Processo Civil. E por quê? Porque essa decisão foi proferida nos autos de uma ação anulatória ajuizada no Rio Grande do Sul contra uma parte que, não satisfeita com o resultado da arbitragem, pretendia anular a arbitragem. Duas empresas lá do Rio Grande do Sul, num contrato de empreitada, em que uma delas saiu perdedora, disse que não é nulo porque houve um erro procedendo do tribunal arbitral, porque durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de nacionalidade chinesa, e quem funcionou como tradutor e intérprete dessas duas testemunhas foi o preposto de uma das partes. Foi o preposto de uma das partes. Incomum, né? Não usual, né? Realmente, né? Mas, aparentemente, isso foi objeto de diálogo entre as partes e o árbitro durante a instrução, né?
em que as partes negociaram e concordaram que aquele preposto funcionasse como testemunha. Como testemunha não, como intérprete ali do tribunal arbitral para, inclusive, ter a tradução. E se estabeleceu também um prazo para que as partes se manifestassem sobre aquela tradução dos depoimentos e tudo mais. O que aconteceu? A parte da ajuização dizendo o seguinte: olha, não poderia termos adotado esse procedimento, porque, obviamente, deveria se aplicar o artigo 14 da lei de arbitragem, que diz que os árbitros são impedidos ou podem ser objeto de impedimento ou suspeição, eventualmente por conflito existente entre as partes, interesse, etc. e tal. E o artigo 14 da lei de arbitragem se refere às regras do processo civil. O Código de Processo Civil funciona ali de maneira expressa na lei de arbitragem para os árbitros como vamos dizer assim, o regramento para balizar quais seriam os critérios de impedimento. E o que sustentou a parte? Falou: olha, precisamos ampliar o artigo 14 também para vamos dizer assim, aqueles que são auxiliares, né, aos árbitros, portanto, os tradutores, intérpretes, juízes, peritos, etc. e tal. E o que essa decisão do STJ entendeu? Falou: olha, primeiro, não há essa interpretação, vamos dizer assim, supletiva. O Código de Processo Civil não se aplica supletivamente. A lei de arbitragem não trouxe essa regra. Quando ela quis tratar das hipóteses de suspeição e impedimento dos árbitros, ela, ao referir ao CPC, ela se limitou a tratar dos árbitros e do tribunal arbitral. E se quisesse, portanto, estender aos auxiliares do tribunal arbitral, como tradutores, teria o feito de maneira expressa e não o fez, né? E essa aqui é justamente o artigo 14, né, da lei, para que você, nesse sistema aqui, a exata noção, né, da redação deste artigo. E a decisão do ministro Elise reafirma essa questão da autonomia da vontade no procedimento arbitral. Isso é muito importante. Ele reafirma, não, olha, as partes elegem o rito, o tribunal confirma, se adota também as regras da Câmara Arbitral. E aí, segundo, o ministro Elise falou: olha, não há previsão, nós não podemos inovar, não podemos conceder uma interpretação ampliativa a essa regra do artigo 14. E, por último, ele também adotou um regime óbvio de uma certa preclusão. Ora, se a parte, durante o procedimento arbitral, durante aquela audiência de instrução, nada falou, não se insurgiu contra aquela metodologia que se adotava ali, do tal preposto funcionar como o intérprete, não pode depois, numa ação anulatória, querer sustentar isso, porque seria, obviamente, seria precluso, e ele está tratando usa uma expressão interessante, uma insurgência peremptória, deveria ter sido a tempo e modo havido aquele protesto ou aquela recusa de seguir aquele entendimento, aquele procedimento, né? Então, a primeira pergunta, pela jurisprudência que eu acabei de mencionar, o STJ entende que não há supletividade. O Código de Processo Civil não se aplica aos procedimentos arbitrais de maneira supletiva ou subsidiária, por ser um procedimento autônomo. Mas aí eu trago algumas provocações adicionais para a reflexão de todos, né? Então, a primeira seria: então o Código de Processo Civil também não se aplica nas arbitragens em relação aos requisitos, por exemplo, das tutelas de urgência, porque nós não temos, a rigor, eventualmente no procedimento arbitral, esses requisitos definidos. Não é o caso. Por quê? Porque CCI, as regras da UNCITRAL já trazem diretrizes acerca do árbitro de emergência, quando e como ele deve atuar. Já há guidelines
pré-estabelecido, e é muito semelhante ao nosso chamado fumo boni iuris e o periculum in mora das tutelas. Isso já vem sendo adotado também no procedimento. Não preciso falar aqui das cautelares judiciais pré-arbitrais, né? Doutora Maria da Penha, porque essas, obviamente, o juiz, sim, ele, quando aprecia, está submetido às regras do CPC, ao poder geral de cautela do juiz, dentro daqueles fatos que são apresentados e do direito, da plausibilidade do direito também que é apresentado naquele momento a ele. Mas os árbitros, depois, quando adotam e absorvem a competência para aquele procedimento, porque a arbitragem vai ser instaurada e a própria tutela pode ser revista pelos árbitros, aí sim ele vai adotar essas famosas guidelines. Em relação à sucumbência, então nós também temos aqui que o artigo 85, parágrafo 2º, que é a nossa regra mestre da sucumbência, também não se aplicaria, bom, aqui é um pouco diferente, né? Nós temos visto essa situação também oscilar e, de novo, aqui deve imperar a autonomia da vontade das partes ao estabelecer o procedimento arbitral. Então, se as partes negociarem que devem adotar a mesma regra do Código de Processo Civil e adotar o regime da sucumbência numa arbitragem, nada impede que o façam, desde que haja realmente a concordância. Mas se houver omissão, se nada falarem, não há que se aplicar subsidiariamente o artigo 85, parágrafo 2º das arbitragens. Em relação aos, só para terminar, eu já estou aqui avançado, em relação aos precedentes, isso é uma boa pergunta e é uma discussão que eu acho até que o Luiz Felipe já examinou muito isso, essa questão dos precedentes qualificados, dos precedentes vinculantes, né? O Código de Processo Civil tem uma regra no artigo 927, né, que estabelece a vinculação dos juízes aos precedentes qualificados, hoje os temas que nós temos na STJ, no Supremo, que é nada mais do que a jurisprudência sumulada que os juízes devem observar. E a discussão, ela passa por aqui, primeiro. Bom, então, se nós não aplicamos o artigo 927 do Código de Processo Civil subsidiariamente, os árbitros estariam livres para decidir como queiram, porque não estão vinculados aos precedentes vinculantes. Não é bem assim. Primeiro, porque essa norma do Código de Processo Civil, embora esteja inserida no CPC, a doutrina e a própria jurisprudência já adotou como uma norma de sobredireito, né? Uma norma que é chamada lex lego, é uma norma de direito, na verdade, substantivo. Por quê? Porque desde a implementação do Código de Processo Civil, ao trazer aqui o 927, né, os precedentes dos tribunais do Brasil passaram a serem tratados, na verdade, como fonte, né, primária do nosso direito. Fonte primária do direito brasileiro, né? Ou seja, a manifestação dos tribunais, interpretando a norma, se passou a se incorporar o nosso ordenamento jurídico. Então, se a arbitragem, né, refere às leis do Brasil, né, além de ser eventualmente indicada uma determinada Câmara, mas a lei brasileira, quando ela remete à lei brasileira, os precedentes integram a base dessa legislação e precisam ser observados. Então, esse entendimento vem sendo, ele não é também unânime hoje entre arbitralistas e grandes figuras da arbitragem brasileira, mas me parece que é uma tendência. O segundo argumento, que é muito importante, né, é o argumento da lógica, porque, vamos lá, então, se eventual matéria que vai ser discutida, eventualmente pode ser discutida num contrato comercial relevante, as partes já sabem que existe um entendimento sumulado, um entendimento objeto de um precedente qualificado, poderiam fazer o que nós chamamos de fórum shopping. Então, naquele contrato, né, naquele contrato específico, se submeter à arbitragem para escapar, para eventualmente não estarem vinculados a determinado precedente qualificado que eventualmente
vamos dizer assim, desqualificaria ali a posição de uma parte ou da outra. Então não faria sentido, até para a estabilidade, para a segurança jurídica, né, dos mercados, termos um eventual, uma possibilidade de se escolher ali uma jurisdição que não estivesse vinculada aos precedentes qualificados. Então, com essa questão dos precedentes, eu concluo. Agradeço aqui a paciência de todos aqui por me ouvir e agradeço novamente aos meus companheiros de painel. Muito obrigado.